Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito boa tarde, 12:10 no Rio de Janeiro. Está começando mais um Cidade do Esporte, edição especial de sábado, aqui na Bradesco Esportes FM. Eu sou Juan Rodrigues e juntos vamos até às 2 horas da tarde, trazendo muito conteúdo para você e entrevistas exclusivas também aqui na Bradesco Esportes FM. E eu não vou sozinho, vou com a equipe da Bradesco Esportes FM, o Mauro Santana nos comentários, o Luca Tremonti chega também na produção e coordenação aqui do Cidade do Esporte. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Seu Esporte, Cidade do Esporte, começando. Mauro Santana aqui na mesa, né, para comentar bastante, falar um pouquinho de futebol carioca, o futebol nacional, seleção brasileira e muito mais. Tem muita coisa para conversar, né, Mauro? É verdade. Boa tarde para você, Juan, e toda a galera que tá acompanhando aqui o Cidade do Esporte em 91.1 no Rio de Janeiro. Lembrando que apesar da folga na jornada aí da rodada do Campeonato Brasileiro, temos aí Série B que não para e temos também jogos atrasados da Série A. Temos aí Botafogo, Fluminense entrando em campo, ou seja, muita informação, jogos também. Continuem com a gente durante a nossa programação aqui, grandes transmissões teremos neste fim de semana e a prévia você acompanha aqui no Cidade do Esporte. Com certeza, e para começar pra galera poder curtir o noticiário, tudo o que acontece no seu clube de coração, vamos destacar os 4 grandes do Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos começar destacando o Vasco da Gama. Primeiras equipes que entrarão em campo hoje. O Vasco é com Bruno Lousada. O Vasco enfrenta hoje o Bahia buscando retomar a boa fase. O time não vence há 5 jogos e já vê o Atlético Goianiense se aproximar da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorginho vai contar com reforços importantes como Nenê, Andrezinho, Marcelo Matos e Jorge Henrique, voltando à equipe. Martin Silva e Luan seguem fora. Vamos agora com o Fluminense, Thiago Esteves. Buscando se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro, Fluminense encara na tarde de hoje o Figueirense às 4 horas. Gum suspenso é o único desfalque do técnico Leverkusen, que promove a entrada de Renato Chaves ao lado de Henrique na zaga tricolor. E seguimos girando destaques, agora é hora e vez da equipe do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM com Nicolas Freitas. Após goleada sofrida pelo Cruzeiro jogando em casa na última quinta-feira por 5-2, o Botafogo se reapresentou ontem em General Severiano e com uma segurança reforçada. Além de 4 seguranças particulares contratados pelo clube na porta da sede, um carro da Polícia Militar ficou do lado de fora vigiando caso alguém decidisse protestar por conta do resultado negativo na última partida. O clube buscou se precaver para que não pudesse acontecer outro episódio de cobrança e invasão da torcida, como que aconteceu no início de junho, quando uma organizada pulou a catraca da entrada e cobrou os jogadores dentro do gramado. E agora com o noticiário do Flamengo, Paulo Guerreiro não enfrenta a Ponte Preta, apesar da tentativa da diretoria rubro-negra em criar uma logística para que o atleta que está servindo a seleção peruana conseguisse chegar em menos de 24 horas à cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Só há voos noturnos, assim não haveria tempo hábil de o jogador chegar e ainda descansar. Ele segue direto para Salvador, onde na sequência do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Vitória da Bahia. E seguimos girando destaques na seleção brasileira. O técnico Tite, ele fala sobre a equipe curtir o momento. Isso nos dá energia para, logo ali na frente, eu pego essa pergunta, a palavra que eu vou te responder. Mas agora é o momento de ficar feliz pelo desempenho da equipe, pela adversidade, pelo nível físico, tático, técnico que o jogo teve. Por esses outros fatores, nós temos pés no chão. Eu não estou absolutamente eufórico, não, nós temos essa condição.
mas a gente precisa ter a coragem de curtir o momento também. E eu quero curtir e valorizar os atletas e valorizar o desempenho. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Sem limites, sem obstáculos. Momento do Paradesporto, na Bradesco Esportes FM. Espada, florete ou sabre. As armas da esgrima são parte integrante deste esporte, presente nos Jogos Paralímpicos desde Roma em 1960, na primeira edição do evento. A esgrima em cadeira de rodas chega aos Jogos Rio 2016 com 14 provas valendo medalhas, entre combates individuais e por equipes. Em Londres, o esgrimista Giovanni Guissoni foi o único representante do Brasil e levou a medalha de ouro na espada. Nesta edição, Sandro Colasso, que é um dos integrantes do time Brasil, garante que o time está pronto para buscar novas conquistas. Bom, a esgrima ela está vindo para Londres, a gente classificou apenas um atleta e já fomos medalha de ouro. O objetivo agora, principalmente para o Giovanni, é conseguir o bi olímpico e os outros atletas com certeza vão se dedicar ao máximo, estão muito focados para também ajudar o Brasil na meta de 5º lugar no ranking de medalhas. O curitibano Sandro Colasso está ansioso para entrar na Arena 3 e ter o apoio da torcida. A emoção é muito grande, acho que é o sonho de todo atleta, principalmente por ser a minha primeira Paralimpíada, a emoção está sendo gigantesca, né? E de todo atleta que está aqui da delegação, a harmonia é grande. O movimento paralímpico é esse, é superação e cada vez focar nos objetivos e na realização de sonhos. Nos Jogos Rio 2016, 88 esgrimistas competirão em 10 eventos individuais e 4 por equipe. As sessões começam no dia 12 e vão até o dia 16 de setembro. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Meio-dia, 17 minutos no Rio de Janeiro. Você está no Cidade do Esporte, estamos apenas começando. Vamos trazer muito conteúdo, informações do seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar aqui sobre ainda os destaques, né? A galera destacando vários pontos sobre as equipes. Teremos cariocas em campo, apenas o Flamengo que nos joga nesse final de semana. Mauro Santana, o que te apeteceu mais nesses destaques? O que chamou mais a tua atenção no que acontece por enquanto dos clubes do Rio e seleção brasileira também, né? É isso que eu ia falar. O que me chamou mais a atenção foi justamente a declaração do Tite, muito com os pés no chão. Vamos curtir primeiro a vitória, vamos falar primeiro da vitória sobre o Equador e depois fazer uma projeção a respeito da Colômbia, até para não gerar nenhuma expectativa na torcida brasileira. O torcedor brasileiro ficou muito satisfeito com as primeiras impressões, principalmente no segundo tempo da vitória brasileira na altitude de Quito, nos 2.850 metros, em que os jogadores brasileiros não tomaram conhecimento da altitude e conseguiram uma consagradora vitória. Isso logicamente que dá mais respaldo, dá mais tranquilidade, mas Tite sabe que se não vencer em casa a Colômbia, mesmo com a justificativa de que os colombianos vêm fazendo uma boa campanha nas eliminatórias, venceram as 3 últimas partidas que disputaram pelo torneio que dá a classificação para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, a vitória torna-se fundamental, até porque é um confronto direto pela permanência na zona de classificação, Juan. É interessante isso, né? Até porque o Brasil hoje estaria na zona da repescagem. E com a evolução das seleções que a gente está vendo no futebol da América do Sul, não seria nenhuma bizarrice o Brasil continuar na posição dependendo dos resultados, né? Principalmente devido ao trabalho que foi feito com o Dunga, deu essa impressão, mas talvez com o Tite a seleção esteja um pouco mais até confiante para jogar, acreditando um pouco mais no próprio potencial, né, Mauro? Com certeza, a tendência é a equipe evoluir. Outra situação que a gente pode destacar também na coletiva do Tite, ele tendo feito 2 menções, uma ao Dunga, seu antecessor, dividindo os louros da vitória. Até de forma surpreendente, né? Eu diria mais fazendo uma média, né? E ele sabe muito bem que precisa disso, até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então pode ser que futuramente
de alguma forma, o Dunga esteja em algum clube, ele precisa da liberação de algum atleta. Ou envolvido na própria seleção, quem sabe, Exatamente. Cargo administrativo, não sei. Então, eu discordo um pouco, eu acho que é diferente a atuação do técnico da seleção com o técnico de clube. Esse negócio de legado do Dunga, eu acho que o legado ele é muito mais forte, por exemplo, o legado do Muricy pro Zé Ricardo, entendeu? Do próprio Tite pro Cristóvão, né? Isso. Que acabou não dando tão certo em São Paulo devido às peças, mas até o esquema é o mesmo, né? Exatamente, eu discordo dele, eu acho que os méritos são maiores, sim, do Tite, principalmente o fato de que a confiança agora à beira do gramado é maior. Isso pro jogador faz diferença, ele olhar para a beira do gramado, ver que a situação é ruim e procurar um alento, procurar uma orientação. Cara, o que eu faço agora? Pelo menos tem um cara agora à beira do gramado que ele sabe que é um cara respaldado, prestigiado, com vários títulos importantes em sua carreira, na trajetória por clube, e logicamente que isso se traduz sim em confiança dentro do campo. Porque o jogador sabe que se tiver coisa estiver ruim, lá dentro tem alguém à beira do gramado que pode resolver, dependendo logicamente das alterações que fizer. E outra situação também, ele mencionou o Cuca. Ele falou que a situação, o destaque do Gabriel Jesus deve-se e muito à evolução deste jogador pelas mãos da comissão técnica do Palmeiras. Aí sim eu concordo com o Tite. E o mérito do Tite é justamente tentar aproximar o aproveitamento do Gabriel Jesus, o posicionamento e até a função desempenhada pelo jogador dentro de campo, com aquilo que ele vem fazendo no clube. E, logicamente, isso acaba favorecendo para que o jogador tenha o melhor de seu futebol apresentado, conforme aconteceu com o garoto. É interessante isso, porque normalmente, né, a gente via os outros treinadores fazer o seguinte: não, vou levar jogador tal, de repente um Hulk para jogar de centroavante. Não, mas no clube ele joga do lado. Outros atletas vão, até lembrando mais atrás, vão tentar voltar o Mancini a ser lateral, porque ele jogava de meia, mas na época só tinha vaga de lateral. E o Tite me parece estar justamente na contramão de tudo isso, querendo, de certa forma, aproximar um pouco a seleção do clube. A tendência de dar certo pensando desse jeito, até porque eles treinam mais no clube, é bastante grande, né, Mauro? Agora, com uma exceção, no primeiro tempo eu achei o Neymar atuando muito recuado, sobretudo no primeiro tempo. Depois da entrada do Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho passou a atuar até numa faixa de campo anterior àquela que ele atua na Inglaterra. Ele jogou um pouco mais recuado. Até um pouco mais para a direita, né? Na Inglaterra ele joga pela esquerda, bem aberto. E chegando pelo meio. E muito próximo à meia-lua, com condições até de concluir. Inclusive, ele fez vários gols assim. Mas a grande sacada do Tite foi a entrada do Felipe Coutinho e adiantou o Neymar. O Neymar atuando até mais próximo, mais parecido do que ele faz no Barcelona. Naquela faixa ali pela canhota, com liberdade para trazer a bola também para o meio. E ali o futebol do Neymar apareceu mais. Eu não gosto do Neymar recuado, buscando o jogo ou ajudando na participação, correndo atrás de lateral. Eu sinceramente, eu não concordo com isso. Neymar, para mim, ele tem que ter liberdade para demonstrar o seu futebol ofensivamente. Até porque é o cara que vai decidir as partidas muitas vezes para os próprios treinadores. No caso, na Espanha para o Luiz Henrique e agora no Brasil para o Tite. Antes de continuarmos aqui falando um pouquinho de seleção, até vamos aproveitar para ouvir um trechinho da coletiva do técnico Tite. Vamos dar a oportunidade da galera participar dessa discussão conosco, né? Através das nossas redes sociais. Temos aqui o Luca Tremonte, que tá na produção, tá na interatividade, tá coordenando, tá participativo no programa de hoje. Tudo certo, Luca? Boa tarde. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Mauro. Tudo certo. E pra galera do Twitter do Bradesco FM Rio, também vamos lançar uma enquete agora. Qual é o jogo mais difícil para os cariocas no fim de semana? Bahia e Vasco pela Série B, Fluminense e Figueirense ou Botafogo e Grêmio? Os jogos atrasados do Fluminense e do Botafogo e o Vasco jogando Série B lá na Bahia. Qual é o jogo mais difícil? Vota lá com a gente, participe, deixe sua mensagem que a gente tenta botar aqui no ar. Tá certo, né? A galera podendo participar. Mauro Santana, qual é o jogo mais difícil para os cariocas? Já te colocando na saia justo desde o início. Para mim, o jogo mais difícil é o do Vasco, óbvio.
É o jogo mais difícil. Lotado lá, provavelmente. Fora de casa, a torcida que promete lotar a Arena Fonte Nova, a torcida do tricolor baiano que adotou o estádio efetivamente. O Bahia que, após altos e baixos, né, começou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a rivalizar com o próprio Vasco da Gama, a ponta de cima da tabela de classificação, depois se perdeu na competição, perdeu inclusive jogos em casa. É até uma espécie de paralelo com o próprio Vasco, que também começou muito bem, caiu nos últimos jogos. Agora, o Bahia já vem esboçando uma recuperação, principalmente atuando dentro de casa, tá tentando se reafirmar. O Bahia que chegou a ficar fora, né, até afastado da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então é um time que tá voltando a se reencaixar depois de mudanças de comissão técnica. Vai dar trabalho pro Vasco da Gama, o Vasco vai ter que jogar muito. A exemplo do que aconteceu na partida no primeiro turno. O jogo foi realizado em São Januário e o Vasco teve que jogar muito para vencer o Bahia. Foi um jogo muito difícil para o Vasco da Gama. O Bahia atuando fora de casa. Se eu não me engano, foi 4-3, né, a partida? Isso. Uma situação de vários erros dos dois lados, mas um futebol bastante interessante. As duas equipes criando bastante. As duas equipes são muito ofensivas. Tanto o Vasco da Gama quanto o Bahia. São equipes de vocação ofensiva. Tem promessa de muitos gols neste jogo de logo mais à tarde. E com certeza um grande jogo, principalmente do ponto de vista ofensivo. Agora o Vasco tem que tomar cuidado, principalmente com os gols tomados. O Vasco vem sofrendo muitos gols. É verdade. Você está na Bradesco Esportes FM, 12h26 no Rio de Janeiro. Sem limites, sem obstáculos. Momento do Paradesporto, na Bradesco Esportes FM. Com 3 cores, textura própria e até cheiro, a escultura Agitos, símbolo dos Jogos Paralímpicos, foi inaugurada na praia de Copacabana com a promessa de despertar os sentidos de quem se aproxima. Ela é a versão dos tradicionais aros olímpicos, só que da Paralimpíada. A peça, com 4 metros de altura, foi construída a partir de plástico recolhido das areias da própria praia da Zona Sul. Ela traz 3 formas geométricas em movimento que lembram a letra C. Cada uma tem aromas diferentes. A de cor vermelha tem o cheiro do guaraná. A da cor azul é a responsável pelo cheiro de limpeza, parecido com o amaciante. E por último, a de cor verde tem a essência de menta. No evento de inauguração, alunos cegos do Instituto Benjamin Constant ficaram animados com a escultura e também com a presença do Tom, o mascote dos Jogos Paralímpicos do Rio. Pelo Tom, a gente já vimos ele uma vez na escola, só que na escola eu fiquei com medo. Aí aqui não, aqui ele já gostei mais, aí foi legal. Acabei de tirar foto com o mascote paralímpico, a experiência foi ótima, alguns eu consegui sentir, outros não. Tem muitos lugares aqui no Rio que não tem essas estruturas. Aqui ficou legal, mas isso poderia ter em todos os lugares, né? O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parson, explica o que cada forma geométrica significa e fala da ideia de movimento que elas trazem. Cada um desses 3 elementos significa eu me movo. Para lembrar que, por mais severa que seja a deficiência, por mais que não se enxergue, por mais que tenha alguma deficiência intelectual, o espírito de cada um de nós está sempre em movimento. É o que a gente busca comunicar nos Jogos Paralímpicos. No mesmo espaço, um tablado de madeira facilita o acesso de cadeirantes pela areia até a escultura e um cubo com detalhes da confecção da peça, feita pela artista plástica Elisa Brasil, está escrito em português, inglês e braille. Do Rio de Janeiro, Francine Augusto para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. 12h29 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. É hora de destacarmos as equipes que jogam hoje, começando com o Vasco da Gama. O Cruz Maltino, que tem um confronto bastante complicado
Tem um jogo diante do Bahia em boa fase, e o Bruno Lousada tá aqui para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre essa equipe. Boa tarde, Lousada! Uma boa tarde para vocês e um grande abraço a todo mundo ligado na Bradesco Esportes FM. O Vasco entra em campo hoje contra o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, que vai receber o maior público nessa Série B. Até agora já foram vendidos mais de 26 mil ingressos de forma antecipada, e o Bahia, além disso, vem em boa fase, não perde há 4 jogos. O lateral esquerdo do Vasco, Júlio César, falou sobre a dificuldade do jogo, mas comentou que é o adversário ideal para retomar as vitórias. É um confronto difícil contra uma equipe que no começo do campeonato muitos apontavam como uma das candidatas ao acesso. Mas é um tipo de jogo que a nossa equipe gosta de jogar, né? Contra uma equipe que vai ter que se expor um pouco mais, não vai jogar apenas no contra-ataque. E a nossa equipe sabe jogar jogo assim. A gente se preparou bastante, estamos se cobrando muito aqui dentro para a gente voltar a vencer, não ficar na zona de conforto, porque já se passam aí 5 jogos aí e a pressão vai aumentando. Então não tem jogo melhor para a gente para voltar a vencer do que esse. E para isso o Vasco vai ter reforços importantes. O principal jogador da equipe, o meia Nenê, volta a ficar à disposição do técnico Jorginho depois de um processo de aperfeiçoamento físico. Ele foi poupado das 2 últimas partidas da equipe cruzmaltina. E Júlio César comentou sobre a volta do camisa 10. É um jogador muito importante, principalmente na parte técnica, um jogador que sabe fazer gol, que nos ajuda muito ali na frente. Acho que vai ser muito importante essa volta. Ele voltou no jogo contra o Sampaio Corrêa, se eu não me engano, mas ainda sentindo um pouco a fibrose dele, e essa parada eu tenho certeza que foi muito boa para ele se recondicionar fisicamente. Tenho certeza que vai nos ajudar. O Vasco vem em uma sequência ruim, já não vence há 5 jogos, não conseguiu vitórias em todo o mês de agosto. E Júlio César comenta a cobrança que o técnico Jorginho tem feito em cima da equipe. A gente está devendo nos dois, tanto na parte psicológica como também na parte tática, técnica. E ele vem cobrando bastante para a gente voltar a ter o padrão que a gente tinha, né? De jogo, de comprometimento, de cobrança. E eu tenho certeza que a partir desse jogo do Bahia aí as coisas vão mudar. O Vasco vai tentar deixar para trás um mês inteiro sem vitórias e para isso vai contar com seu melhor momento físico na temporada. Pelo menos foi o que explicou o Alex Evangelista, gerente científico do Vasco. A partir de setembro o time do Vasco vai voar. É claro que logo depois que você sai de uma intertemporada, o que acontece? É como você sai na pré-temporada. Os times pequenos ganham os grandes, por quê? Porque os times pequenos só vinham fazendo lá atrás a pré-temporada. E o nosso time, digamos que estivesse cansado de uma intertemporada e vai iniciar um projeto agora de melhora muscular, de melhora de performance. Então, a partir de setembro, volto a repetir, reitero que o Vasco vai voar. A bola rola hoje às 4h30 da tarde na Fonte Nova e o Vasco tenta retomar a gordura que tinha na liderança do Brasileirão. Valeu, galera! Valeu! Esse é o Bruno Lousada trazendo o Vasco da Gama aqui na Rádio Seu Esporte. Ô, Mauro, o Nenê pode ser o cara para mudar essa história do Vasco da Gama. Se cria uma expectativa muito grande em cima dele, principalmente pelo período que o Vasco ficou sem perder. Ele era o cara do time, mas deu uma cansada nesse segundo semestre, né, Mauro? Não, ele continua sendo o cara. Agora, não é desculpa. O Vasco, mesmo sem o Nenê, se a gente for comparar com as outras equipes da Série B, ainda assim o elenco do Vasco da Gama, o time do Vasco da Gama é tecnicamente superior. Então não é justificativa a ausência do Nenê, que esteve fora e até mal fisicamente, né? Quando voltou, não estava 100% fisicamente em algumas partidas, foi desfalque em outros jogos e isso logicamente que prejudicou o Vasco da Gama, mas não a ponto de justificar tanto tempo assim do Vasco sem uma vitória sequer na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele voltando melhora pro Vasco da Gama, é vantagem pro Vasco? Lógico que é, mas independentemente disso, o Vasco tem que vencer, tem a obrigação de vencer, tem o peso da camisa, tem a tradição. A gente respeita, logicamente, o Bahia também é uma equipe que tem uma grande torcida no estado da Bahia. Se não me engano, é a maior torcida do Nordeste brasileiro, depois do Flamengo. Então, é um clube que, logicamente, que vai oferecer dificuldades ao Vasco da Gama. Mas mesmo se não tivesse o Nenê, ainda assim, o Vasco tem a obrigação de vencer esses jogos,
pelo fato de que tem elencos melhores e um investimento maior, inclusive, que as demais equipes, além da obrigação de retornar à elite do futebol brasileiro. Ainda tem um fator interessante nessa partida, né? A expectativa bateu os 26.534 torcedores que tiveram no estádio da Fonte Nova na vitória do Campeonato Baiano, 2-0 em cima do Vitória. Casa cheia complica um pouquinho para a equipe de São Januário nessa situação. O Vasco da Gama tem que saber atuar com isso, né? Com a pressão de atuar na casa do adversário, pressão de estádio lotado. É interessante que em casa, com a própria torcida do Vasco, eles reclamaram de serem chamados de burros, né? Se não consegue lidar com a própria torcida, vai saber lidar com a torcida adversária? Tem que saber. Cara, se você for analisar o time do Vasco da Gama, salvo algumas exceções de jogadores que estão sendo aproveitados, algumas das categorias de base, são todos jogadores experientes, alguns que passaram, inclusive tem passagem pela Europa, né? O próprio Nenê que a gente acabou de citar. Então eles... Foi rei do PSG antes da chegada dos milionários, ele era o rei da equipe, no PSG e no Mônaco. Então são jogadores que teoricamente têm condições de lidar com situações adversas, como é o caso da pressão da torcida adversária. Agora, da mesma forma que a torcida do Vasco é uma torcida exigente, a do Bahia também é. Se o Vasco da Gama oferecer dificuldades ao adversário e que de maneira que o Bahia não consiga implementar a sua filosofia, o seu ritmo de jogo, isso também vai gerar uma impaciência nos torcedores do Bahia. Ou seja, o que acontece com o Vasco da Gama dentro de São Januário também pode acontecer com o Bahia na Arena Fonte Nova. Isso vai ser uma vantagem para o Vasco da Gama. Agora, eu acredito que já teremos, inclusive, já sacramentado esse recorde de público na Fonte Nova, porque 31 mil ingressos vendidos de maneira antecipada. Se todo mundo aparecer... E geralmente o que acontece. O público presente é maior, costuma ser maior do que o público pagante. Exatamente. Salvo algumas exceções, como grandes enxurradas, só se caiu o mundo lá. Só se caiu o mundo lá, entendeu? Não vai acontecer isso. Alguma coisa que impeça, né? Sei lá, greve de ônibus, alguma coisa que impeça a chegada dos torcedores. Mas se não houver nenhuma situação extraordinária, a tendência é de que realmente tenhamos o recorde de público na Fonte Nova, que é muito bom, porque é um grande jogo, é um grande clássico, inclusive jogo digno de Série A, Bahia e Vasco da Gama. Então a torcida tem realmente que prestigiar. Com certeza. E por falar em Vasco da Gama, tivemos um técnico no meio de semana que derrubou a equipe do Vasco da Gama, né? O técnico do Vila Nova, o Guilherme, que inclusive a gente esteve ouvindo no Bradesco Esporte Clube, e a gente vai ouvir mais um pouquinho aqui na Rádio Seu Esporte. Ele vai começar falando justamente desse time do Vila Nova, né? Desse jogo que teve com o Vasco da Gama. E é interessante, né? Tem um fator interessante, Mauro, que em quase 100 jogos na carreira, são 96, ele nunca perdeu 2 seguidos. Assim, estreia e o segundo jogo ele nunca perdeu. E já teve 2 jogos teve a oportunidade de começar com o Vila Nova e começou com uma vitória sobre o Vasco, né? Excelente retrospecto, né? Começou bem. Tudo bem, com o Vasco até a gente enaltece. Agora tem que saber também com quais clubes ele jogou antes. Ele teve oportunidades antes em clubes de menor investimento, mas, por exemplo, foi no Novo Horizontino, Campeonato Paulista. Foi outras equipes de São Paulo no campeonato local, que é bastante complicado também. Aí sim eu concordo contigo. Realmente é um talento promissor aí. Eu fico muito satisfeito porque dificilmente a gente vê renovação e durante muito tempo a gente ficou sempre vendo os mesmos nomes e ficava aquela ciranda, né? Caía um treinador num clube, aí daqui a pouco aparecia um outro treinador... Que tinha acabado de cair do outro clube. Exatamente. E, às vezes o mesmo treinador tinha passado 2, 3 anos antes naquele clube, tá voltando, então tinha uma mesmice, eram os mesmos nomes, você não tinha uma renovação. E agora a gente percebe que surgem alguns nomes de peso, né? Alguns talentos promissores, né? Eu tô muito feliz com o que vem fazendo o Zé Ricardo no Flamengo. Tem o Guilherme também aparecendo muito bem nesse cenário e eu fico muito satisfeito por causa disso e também da aposta dos clubes brasileiros em técnicos estrangeiros. Algumas apostas mal sucedidas, mas outras que vêm dando resultado e a gente torce para que isso continue acontecendo. Até para o nosso futebol evoluir. Mas, pois bem, vamos ouvir o Guilherme, ex-jogador do Vasco, ex-jogador do Corinthians. Ele começa falando sobre essa questão dos 100 jogos da carreira, a proximidade, depois vai falar do Vasco da Gama mais diretamente. Boa tarde,
Eu e o Rauli, né, que é meu auxiliar já, desde quando eu iniciei essa carreira como treinador, nós estamos aí a ponto de bater essa marca de 100 jogos oficiais, né, sem contar amistoso, jogo treino, 100 jogos oficiais sem perder 2 seguidas, é uma marca que provavelmente acho que ninguém tem esses números aí no Brasil, e se tiver lá fora são só os treinadores tops da Europa. Isso para o nosso trabalho é muito gratificante, né? E sempre contando, logicamente, com a ajuda dos atletas, né? Agora, você teve um grande desafio para essa marca, que foi o jogo contra o Vasco da Gama nesse meio de semana. Um Vila tentando se recuperar contra o Vasco líder. Mas você arrumou um nó naquela defesa do Vasco da Gama, né? Que eles não conseguiram achar a bola. Como é que foi para você preparar o time para essa partida? O grande desafio para que essa marca continuasse, né, Guilherme? Pegar um grande logo em prestes do segundo jogo é complicado, né? Foi o maior desafio que nós tivemos nessa caminhada. Porque nós perdemos para o Náutico, né, aqui em casa. E logo em seguida o Vasco fora. E a gente sabe que o único clube que tem a volta garantida para a Série A do ano que vem é o Vasco, né? O Vasco vai subir. E ainda mais em São Januário, voltando a São Januário. Enfim, nós mudamos sim. Eu mudei a maneira da equipe jogar, mudamos a formação tática. E também nós treinamos muito eu acho que todas as equipes pequenas que vão enfrentar o Vasco se retraem muito, e a gente tentou surpreender, às vezes marcando lá em cima, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo foi normal a equipe vir um pouquinho mais para trás, porque o Jorginho no intervalo colocou o Vasco num 4-2-4 e aí não teve jeito. Mas acho que o mais importante foi os treinamentos para a gente aproveitar principalmente os lançamentos e nas costas do Rodrigo, né, do zagueiro. A gente treinou muito isso, esse lançamento no contra-ataque, essa transição direta, rápida, em cima do Rodrigo, e nós conseguimos, no segundo gol, realmente fazer acontecer aquilo que nós combinamos e treinamos demais, que era o Moisés nas costas dele. Agora é interessante isso, né? Talvez você tenha tocado num ponto que poucos treinadores observaram. Esse Vasco da Gama peca nessa questão da velocidade, né? Você conseguiu analisar mais ou menos assim? Foi assim que você armou sua equipe? Já que uma equipe veloz, né? 2 gols rapidinho. Nós procuramos isso, né? A gente, sim, eu tenho por costume, junto com o Rauli, de assistir muitos jogos. Acho que todos, hoje é muito, muito fácil, né? De você acompanhar os adversários, ainda mais o Vasco, né? E o Vasco, quando ele perde a posse de bola, a linha de 4 deles, né, que é a primeira da defesa, eles adiantam bastante, tentando encurtar muito o campo, né? E entre a defesa e o goleiro deles fica realmente um campo muito bom para você ter aquela esticada de lançamento direto na transição defesa-ataque. Foi assim que saiu o gol. E principalmente a gente treinou bastante nas costas do Rodrigo, e por isso que eu coloquei o Patrick. Nós jogamos com os 2 atacantes, né? Coloquei o Patrick do lado do Luan, e o Moisés ficou realmente ali naquele lado direito onde o Rodrigo marca. E a prova disso foi o gol, né? A gente roubou a bola, eles estavam com a defesa muito alta, né? Com a linha muito alta de marcação, e um passe longo, e aí quando o Rodrigo girou, o Moisés praticamente já estava comemorando o gol, né? Agora, você tem noção, Guilherme, que a vitória do Vila Nova, é claro que você não tem nada a ver com o que acontece no Vasco da Gama, mas de certa forma colocou uma mini crise em São Januário, né? Você é um ex-jogador do Vasco da Gama, mas sobrou para você a missão de botar o Vasco numa mini crise. Eu tenho um respeito assim, muito grande com o Vasco, e principalmente com o Dr. Eurico, né? Eu fiz questão de ir cumprimentá-lo antes da partida. Agradecer tudo a ele que ele me fez em 98, 99, na minha passagem no Vasco da Gama. Realmente é uma pessoa que eu considero bastante. Fiz questão de cumprimentar o Dr. Eurico. Só que se eu perco o jogo, aí a crise era do meu lado, né? E futebol é assim mesmo. Eu vinha de uma derrota em casa, a pressão da torcida, e na verdade ninguém, absolutamente ninguém, nem o maior torcedor do Vila acreditava nessa vitória perante ao Vasco em São Januário, né? O importante é que os atletas acreditaram naquilo que nós passamos para eles, e volto a falar, acho que foi muito importante a maneira com que nós entramos,
a formação tática, buscar esses contra-ataques e também, aí, sem sombra de dúvida, o trabalho dos atletas, né? Eu sempre enalteço os atletas, são eles que realmente fizeram com que fosse possível essa grande vitória. Agora, Guilherme, técnico do Vila Nova, ex-atacante de Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Raio Vallecano e grandes times. Agora, Guilherme, eu queria te perguntar o seguinte, né? Um pouquinho sobre o seu adversário, que foi o Vasco da Gama. Mas pelo seguinte fato, você lá na frente afirmou que o Vasco é a única equipe que teria essa vaga garantida para Série A. Por que você tem tanta convicção nisso? O que te faz acreditar nisso, já que você viveu de perto, né? Se jogou contra essa equipe, então você viu ela atuando e, além disso, estava acompanhando bem antes de ser treinador, com certeza, porque foi uma equipe que você jogou. O que te faz ter essa ideia de que o Vasco hoje ele consegue esse acesso? Bom, eu tenho certeza porque, assim, são vários motivos. Primeiro, porque é o único grande na competição. Grande que eu falo grande mesmo, né? É o Vasco. Assim, o Vasco tem por obrigação, porque o orçamento do Vasco é 10 vezes, 20, 30 vezes maior que a maioria das equipes a maioria das equipes, da totalidade das equipes que estão disputando a Série B. O Vasco tem jogadores que nenhum outro clube tem. Então, assim, o Vasco tem a obrigação de subir. Teve um primeiro semestre formidável, e aí vem um pouco, porque toda equipe passa um momento assim de instabilidade, e essa instabilidade vem agora no Vasco. Agora, existem equipes que passam por instabilidade, mas não tem como recuperar, porque não tem qualidade. Mas o Vasco, na Série B, não tem como não recuperar, porque os atletas são muito acima de todos os outros atletas que estão disputando a Série B. Então, passa por isso realmente. Pelos atletas, pela comissão e também pelo orçamento. O orçamento do Vasco não se compara a nenhuma outra equipe, então você sempre vai decretar que o Vasco, ano que vem, está na Série A. Guilherme conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Guilherme, queria fazer mais 2 perguntinhas só para você. Queria te perguntar o seguinte, né? Ainda sobre o Vasco da Gama. De certo modo, você, como adversário do Vasco na última partida, quando você viu a questão do Nenê, um camisa 10, que em campo com o Vasco da Gama faz a diferença, passa por isso mesmo, né? Os adversários, eles marcam mais firme esse jogador, ele tem que se sobressair, ele tem que sair pro jogo, tem que mudar de posicionamento. O que ele tem que fazer para poder voltar a se sobressair, ô Guilherme? Pelo que me parece, o Vasco está fazendo um reequilíbrio aí, né? Físico, muscular do Nenê, porque deu uma caída de rendimento, que também é normal, muitos jogos, né? E a Série B é difícil, né? Porque a gente joga terça, sexta, fora as viagens longas, né? O Nenê foi um dos melhores jogadores brasileiros jogando no Brasil em atividade em primeiro semestre, mas chega um momento que existe uma estafa muscular ou física, né? E me parece que o Vasco está fazendo esse reequilíbrio do atleta. É lógico que o Nenê vai fazer diferença na Série B, porque aquilo que eu falei, a qualidade do Nenê é muito acima de todos os outros atletas da Série B. E ainda mais o que ajuda é que ele não está sozinho, não é um jogador que tem qualidade, mas está no time ruim. Ele é um jogador que tem mais qualidade no campeonato de Série B e ainda jogando no melhor time. Então a qualidade dele realmente destoa dos demais. E se você não conseguir ter uma marcação próxima a esse jogador, se você deixar ele com folga para jogar, ele com certeza vai definir a partida para o time dele, né? Isso aí não tem dúvida alguma. Guilherme conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ele que foi jogador de grandes equipes, Atlético, Corinthians, e agora é treinador, né? Galgando muito bem essa carreira como treinador. Queria agradecer a sua participação. Eu agradeço. Daí, o Guilherme, ex-jogador do Vasco, atual técnico da equipe do Vila Nova, que ganhou o Vasco da Gama no último meio de semana, falando aqui na Rádio Seu Esporte. Vale a pena, né? Até para a cúpula Cruz Maltina ficar de olho nas dicas que o Guilherme deu para vencer o próprio Vasco da Gama, falando principalmente bastante do lado direito, né? O Madison ou o Iago Pikachu com o Rodrigo por ali. Ele falou que explorou bastante a lentidão e o espaço que eles davam, né, o Mauro? Vale
ficar de olho, pelo menos. O Vasco tem essa deficiência porque são dois laterais muito ofensivos e que não tem muita capacidade de marcação, e isso acaba prejudicando um pouco, porque o Vasco enfrenta equipes que exploram muita velocidade, principalmente nos flancos do campo, e se você não tem uma boa cobertura, ou seja, se você não tem uma boa dupla de volantes, ou até um trio de volantes ali para fazer essa recomposição, para poder compensar essa muita ofensividade dos laterais, acaba estourando na zaga. Você tem o Rodrigo, que apesar de ter um bom posicionamento, principalmente no que se refere à bola aérea, no chão ele é muito lento, então qualquer moleque bota a bola na frente na corrida, ele vai perder. E tem o Luan, do outro lado também, que é um jogador que, apesar de ter um talento muito grande, é um bom jogador para saída de bola, ele tem habilidoso, sabe sair com a bola nos pés, não é um jogador muito afeito a chutões, ele é muito alto, e geralmente jogadores altos, eles também são mais lentos, e isso acaba prejudicando, você tem uma dupla de zaga muito lenta do Vasco da Gama. Para compensar isso, foi o que eu falei, você tem que botar uma boa dupla de volantes, né, jogadores que fiquem mais preocupados em oferecer o primeiro combate para mastigar a jogada adversária, já para que quando chegarem os zagueiros no combate, para efetuarem o combate, já chegarem numa condição mais favorável. Caso contrário, o Vasco vai realmente penar. Agora, repito, mesmo com essa deficiência defensiva, o Vasco é superior a todas as outras equipes que estão na disputa da Série B. Vai tomar gols? Eventualmente sim, até porque é vulnerável defensivamente. Mas teoricamente, até pelos jogadores de qualidade que tem do meio campo para frente, o Vasco, e também pela ofensividade dos laterais, tem a obrigação de fazer mais gols do que tomar. Tá certo, essas opiniões do Mauro Santana aqui na Bradesco Esportes FM. Você está ouvindo Cidade do Esporte, edição especial de sábado. Vamos até as 2 horas da tarde. Tua imensa torcida é bem feliz. Cidade do Esporte. E é hora de falarmos do tricolor das Laranjeiras, aqui a Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte Fluminense, enfrenta o Figueirense hoje, jogo atrasado, e o Thiago Esteves está de olho em tudo que acontece no tricolor. Boa tarde, Thiago. Uma boa tarde pra você, Juan, um grande abraço pra toda a audiência que tá ligada na Bradesco Esportes FM. O Fluminense encara na tarde de hoje, às 4 horas da tarde, o Figueirense em jogo adiado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro em função dos Jogos Olímpicos. O Fluminense que busca uma vitória hoje para encostar no G4, uma vitória coloca o tricolor carioca a apenas 3 pontos do G4, e o Fluminense que inicia hoje uma sequência de 4 jogos no Rio de Janeiro. Depois enfrenta no dia 7 o Botafogo no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Depois mais 2 jogos em casa. Primeiro enfrenta o Atlético Mineiro mais uma vez em Edson Passos no dia 12 de setembro, e posteriormente pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o tricolor enfrenta a Chapecoense mais uma vez em Edson Passos. 4 jogos importantes para o tricolor, que acredita que esses 4 jogos no Rio podem realmente aproximar o Fluminense e até colocar o tricolor dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. O Fluminense sonhando com uma vaga na Libertadores do próximo ano, na Libertadores de 2017. Ontem, o técnico Leverkusen comandou um treino recreativo nas Laranjeiras, não dando indício do time que mandará a campo, mas a tendência é pela manutenção da base que enfrentou o Corinthians na quarta-feira no empate em 1-1 pela Copa do Brasil. O único desfalque certo é o zagueiro Gum, o jogador está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Além dele, o Jonathan, né, já está machucado há mais tempo, uma lesão no joelho. O lateral Jonathan também está vetado dessa partida. O Gum suspenso será substituído pelo Renato Chaves. Apenas o Renato Chaves e o Henrique foram relacionados para esse confronto contra o Figueirense, são os únicos 2 zagueiros relacionados, então a zaga será realmente Renato Chaves e Henrique. E o Renato Chaves conversou com a imprensa ontem e ele falou sobre a responsabilidade de entrar nessa zaga tricolor, que é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Tem que estar preparado sempre, né? A gente vem substituindo 2 zagueiros que estão dando conta do recado, e quem entra tem que continuar com o trabalho, tanto que vamos ter um jogo dentro de casa e com certeza vamos brigar para sair com a vitória. Vamos trabalhar com um treinador que confia no seu trabalho, né? Sabe que quando precisar você vai estar lá, e isso aí é mérito que eu venho adquirindo no dia a dia, no treinamento. Ele
vai observando e vai pegando confiança, vai colocando nos jogos que eu entrei e consegui dar conta do recado, e isso é muito bom. Isso eu tenho que agradecer também ao grupo, que toda vez que entrei me deu suporte, me deu força para estar lá. A gente sabe que é difícil você ter sequência de jogo, tá entrando jogo a jogo, quando precisa é difícil, mas com a ajuda de todos, do treinador, fica mais fácil. E tendo a confiança ainda, é bom saber disso, e com certeza vai ser bom para mim e bom pro time. Você pode treinar o mais forte que for, jogo é diferente, sem sequência de jogo é muito difícil, você tem que estar bem atento mesmo, porque isso aí dificulta muito na partida, mas isso aí a gente vai tentar amenizar ao máximo amanhã, e a gente está conseguindo. O que eu falei, o grupo ajuda bastante, lá atrás, e com certeza vai ser um bom jogo. Esse é o zagueiro Renato Chaves conversando com a Rádio Bradesco Esportes FM. O Fluminense, que tem 20 gols sofridos no Campeonato Brasileiro, o mesmo número do Santos e também do Atlético Paranaense, são as 3 melhores zagas do Campeonato Brasileiro. O Renato Chaves vai ter aí a missão de entrar nessa zaga e manter os bons números dessa zaga do Fluminense. O provável time do Tricolor tem Diego Cavalieri no gol, Wellington Silva na lateral direita, Renato Chaves e Henrique na zaga, e o William Matheus na lateral esquerda. Meio de campo com Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Marquinhos e Wellington, e no ataque Henrique Dourado. Thiago Esteves para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Thiago Esteves com informações do Fluminense aqui em 91.1, Cidade Maravilhosa. Mauro Santana, o Fluminense, o que esperar dessa equipe? Duelo diante do Figueirense, que é um pouco abalado, né, devido à derrota para a equipe do Flamengo. Eles esperavam muito essa classificação. Pode ter beneficiado o Fluminense essa vitória do Flamengo? Quem sabe pegar um Figueirense mais baqueado, Mauro? Baqueado eu não digo, eu acho que, até porque eu acredito que para o Figueirense, lógico que eles tinham um sonho de disputar uma partida internacional que nunca aconteceu na história do clube catarinense, mas para mim o maior objetivo deles é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Figueirense que luta contra o rebaixamento. Então eles vão manter esse foco e logicamente esse jogo vai ser extremamente importante para eles, até porque é um jogo que tá faltando, né? É um jogo atrasado e eles podem manter uma frente aí, se somarem 3 pontos, ficam numa condição mais favorável nesse objetivo maior. Agora, eu acredito que o que vai mais pesar pro Figueirense, e que pode ser uma vantagem pro Tricolor, é o desgaste do clube catarinense. 2 jogos muito difíceis com o Flamengo, que apesar de ter jogado muito mal na partida de ida no Orlando Scarpelli, ainda no segundo tempo, teve que fazer a equipe correr. O Figueirense não pôde ficar fazendo cera, não pôde ficar dando olé, né, como a gente gosta de dizer no jargão popular. O Flamengo chegou a apertar e chegou até a criar possibilidades de fazer um 3º gol, que colocaria inclusive mais problemas para o jogo de volta para o Figueirense. E no segundo jogo, em Cariacica, na última quarta-feira, a equipe jogou mais de um tempo com um homem a menos. E isso, logicamente, claro que desgasta os atletas. Então existe a questão do desgaste físico. Houve um jogo também muito difícil fora de casa, diante do Santos, que o Figueirense conseguiu vencer 1-0, gol do Rafael Moura. Mas foi um jogo também muito difícil. Eu assisti alguns lances daquela partida e o Santos massacrou, né, um placar. Se existe essa coisa de placar mentiroso, Gatito, eu não gosto. Fernandes agarrou demais aquela partida também. Eu não gosto de falar o nome placar mentiroso, porque não existe placar mentiroso. Placar deu que foi o resultado da partida. Agora, não traduziu aquilo que se passou ao longo dos 90 minutos. E foi uma partida muito desgastante, sim, para o Figueirense. É possível que o clube até não tenha o elenco invejável e o Figueirense pode chegar aí no bagaço para enfrentar o Fluminense nessa partida. Tá certo, esse é o Fluminense em Destaque, que você vai curtir aqui na Rádio Seu Esporte com o informativo do Vinícius Gama a partir das 4 horas da tarde, porque vai curtir, vai estar aqui a narração de Vasco da Gama e Bahia, direto lá da Fonte Nova, com Carlos de Souza, comentários de Acácio, reportagem de Marcos Coelho e Tia Leal, e o plantão será do Vinícius Gama. O Rafael Leão, ele organizará toda esta situação. Agora 12h59 no Rio.
Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. 1h em ponto no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Temos um baita convidado na linha para conversar com a gente. Jogou em grandes clubes, jogou no Flamengo, jogou na equipe do Santos, jogou principalmente no Palmeiras, né? Para o torcedor mais jovem lembrar do jogador. Trata-se de Marcos Assunção, que vai conversar com a gente aqui na rádio Seu Esporte. Marcos Assunção, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, gostaria que você falasse um pouco, né? Por onde anda Marcos Assunção? Como é que tá essa situação pós-futebol aí para você? Boa tarde, um prazer enorme estar com vocês aí do Rio, cidade maravilhosa. Primeiramente, parabéns pelo evento que a cidade proporcionou para o Brasil e para o mundo. Uma Olimpíada maravilhosa, uma coisa que muitos achavam que não seria bonita, que não seria possível fazer uma coisa tão boa quanto foi as Olimpíadas. Então, o Rio de Janeiro está de parabéns. E sobre minha carreira, cara, estou estudando muito, estou fazendo alguns cursos de gestão esportiva, quero mais para frente me tornar um diretor de futebol, e para isso eu acho que a gente tem que se preparar para que quando surja alguma oportunidade possamos agarrar e fazer da melhor maneira possível, assim como fizemos quando éramos jogadores de futebol. Então eu acho que a nossa vida tem que ter sempre uma preparação, temos que sempre estudar e sempre nunca achar que só porque eu joguei durante 23 anos da minha vida, achar que eu sei de futebol, que eu posso encarar alguns desafios e meter a cara. Não é assim. Eu acho que eu joguei 23 anos da minha vida, tenho uma prática muito boa no futebol, mas é preciso estudar e aprender a parte teórica, e isso eu estou fazendo para que eu possa mais para frente ter uma oportunidade e possa agarrar e possa desenvolver da melhor maneira possível. Agora é interessante, né? Porque você escolheu uma parte bastante complicada, né? Vai trabalhar com negociação, vai trabalhar com montagem de elenco. Tá preparado? Não, é como eu te disse, eu não estou preparado ainda. Eu estou estudando para que eu possa estar preparado quando chegar algum convite, quando tiver alguma oportunidade. E é isso que eu quero, é esse desafio que eu quero para minha vida. É isso que para isso que eu estou estudando, para que eu possa fazer da melhor maneira possível tudo isso que você falou. Trabalhar com negociação, trabalhar com elenco de jogadores, formar elenco de jogadores, fazer com que o clube possa ter jogadores de alto nível. Então, para isso requer uma preparação muito boa. E essa preparação eu estou fazendo alguns cursos, que tem muito respeito aqui no Brasil. Logo mais tentarei não, isso é minha cabeça, eu tenho que eu vou para a Espanha fazer um curso que lá tem também. Enfim, eu estou me preparando, vou me preparar muito bem para que eu possa ser muito feliz nessa nova profissão que eu escolhi, que eu quero ser. Agora é interessante isso, né? Me parece, né, olhando a sua carreira, que você foi sempre um cara que gostou bastante de desafios, né? E até estive conversando com outros jogadores, né, como foi o caso, por exemplo, do André Santos. Ele me falou, que ele tinha aceitado uma nova proposta porque ele queria desafio. O grande atleta, né, o grande esportista, ele tá sempre em busca, né, desses desafios, de algo que possa realmente testar o quanto ele é capaz, né, o Marcos Assunção? Principalmente quando a gente ama o que a gente faz, né? E eu vivi 23 anos, como eu disse, mais uma vez repetindo, 23 anos de futebol, sempre fazendo e treinando e jogando como fosse meu último dia, como fosse meu prato de comida, aquilo ali. Então, acho que tudo que fazemos temos que ter um amor. E eu tive esse amor durante 23 anos no futebol, e agora está florando um outro amor, que é o da gestão esportiva, o do querer ser um diretor de futebol. E esses desafios assim é que me dão mais força a voltar. O que eu quero é voltar a estar no meio do futebol, não como jogador de futebol, mas
viver o ambiente do futebol de fora, de estar todos os dias no clube, de acompanhar treinamento dos jogadores, de estar conversando com os jogadores, isso foi minha vida durante muito tempo, e eu não quero, agora que eu tenho 40 anos, eu tenho aí, se Deus quiser, muitos anos de vida pela frente, eu quero continuar no meio do futebol, eu quero ter novos desafios, eu quero continuar nesse ambiente tão gostoso que me proporcionou tantas alegrias durante metade da minha vida. Então é isso que eu quero para mim, esse desafio de estar perto dos jogadores, de estar num clube de futebol novamente, de estar fazendo algumas viagens, de estar concentrado algumas viagens com os jogadores, de estar presente no almoço, no café da manhã, num jantar, num café da tarde, dentro de um ônibus indo para um jogo, a atmosfera que se vive indo para um estádio, isso para um jogador é maravilhoso, e eu quero isso muito para mim, mais para frente, como diretor de futebol, de estar acompanhando os jogadores, de estar acompanhando o treinador, enfim, de estar vivendo novamente esse ambiente que me proporcionou tantas alegrias. Agora, por falar em desafios, você só jogou em clubes grandes ou então com ambições grandes. Teve algum que foi mais desafiante para você, para dar certo? Algum que você parou? Esse eu vou para lá porque tem que dar certo, é um clube que eu sempre quis jogar? Teve isso? Não, cara, não teve não. Eu nunca fiz planos de jogar num clube ou em outro. Eu sempre fiz planos de jogar bem no clube onde eu estava, de tentar fazer o melhor no clube onde eu estava para que, de repente, pintasse outras oportunidades. E foi assim a minha carreira toda. E eu, graças a Deus, tenho que... É assim que o jogador tem que ser. Ele não tem que fazer planos de jogar num determinado clube, de repente vem um rival e te contrata. Aí fica difícil, a frustração de repente pode ser grande. Então eu acho que cada jogador, principalmente se estão começando agora, ele tem que fazer o melhor possível no clube onde ele está, para que possa melhorar sempre, para que possa ir sempre para um outro maior, um outro melhor, para que possa ir para um clube ganhando mais, para que possa dar uma vida melhor para os seus familiares, para que ele possa ter as suas coisas e quando terminar a carreira, ele está tranquilo, sem nenhum tipo de dificuldade. Então eu acho que o jogador tem que pensar nisso. Primeiramente, dar uma vida boa para os seus familiares, conseguir ganhar dinheiro, guardar dinheiro para que quando termine a carreira, ele possa saber e ter a tranquilidade de, se não quiser jogar mais, se não quiser trabalhar, se não quiser fazer nada da vida, ele possa ter essa tranquilidade. Mas, acima de tudo, dar tranquilidade para os familiares que lutaram muito para que ele pudesse ser um jogador de futebol. Agora, Marcos Assunção, né? Você como um grande propensor a ser gestor, já que você está estudando para isso, com certeza está observando o futebol brasileiro, né? Essa disputa de campeonato, onde tem duas equipes que você passou, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão muito fortes nessa chance de disputar o título do Campeonato Brasileiro. E ainda tem o Santos, né, que você passou também e que também está nessa luta, né? Como é que você vê essas equipes, né? São equipes que apostam diferente, né? É um Palmeiras que aposta num conjunto muito forte, né? A equipe do Flamengo que se reforçou bastante, né? Mas tudo de última hora, e um Santos que investe na base. Como é que você vê essas três para a sequência de Brasileirão? Eu sempre digo, cara, que eu joguei em vários campeonatos do mundo e sempre digo que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que tem. Por quê? Porque se você vai para a Itália, você tem 5 ou 6 grandes, o resto são clubes pequenos e medianos. Se você vai para a Espanha, você tem o Barcelona, você tem o Real Madrid, o Valência já foi uma potência, assim como o La Coruña, hoje já não é tanto, né? E você vem aqui para o Brasil, a cada jogo é um clássico, cara. A cada jogo é um time grande que você vai jogar, então são muitos times grandes disputando o Campeonato Brasileiro e é uma dificuldade muito grande a cada jogo. Então são 3 equipes que eu tive a felicidade de jogar e estão brigando pelo título e estão fazendo muito bem no campeonato. Como você disse, o Palmeiras ele demorou 3 anos para formar um grupo como ele tem hoje.
né? Mas durante esses 3 anos ele bateu cabeça, contrataram muitos jogadores que não deram certo, e esse ano é que eles acertaram no elenco. Eles não têm um time, eles têm um elenco que quando sai um jogador titular e entra o outro, esse outro dá conta do recado. Então, para um clube de futebol, para um time de futebol ser campeão, ele precisa disso, de elenco, para quando tenha lesões, problemas de cartões, enfim, qualquer tipo de problema que certo jogador não possa jogar, tenha um outro à altura que possa entrar e possa resolver. Assim como o Flamengo está jogando muito bem, está treinando muito bem, justamente porque fez um elenco muito bom e deu uma deslanchada e consegue ganhar, consegue vencer fora de casa. E o Campeonato Brasileiro é isso. Quando você ganha fora de casa, é muito importante, porque em casa, normalmente, os clubes estão fazendo os resultados que precisam. E o Santos, cara, a gente não precisa nem falar. A base, muitos garotos da base, um clube que revela muitos jogadores, é um clube porque eu comecei lá, em 96, tudo começou. Eu comecei no Rio Branco, mas como atleta profissional de um grande clube, foi o Santos, o primeiro, e eu tinha 19 anos quando eu fui para lá, então eu era um garoto. E é um clube que revela muitos craques, muitos jogadores bons, e esses jogadores são revelados, jogam no profissional e logo são vendidos, e nisso já vem outros jogadores que eles estão trabalhando já na base. Enfim, é um clube que dá estrutura, te dá para a molecada tudo o que ele precisa para se tornar um verdadeiro jogador de futebol. Então são 3 clubes que estão fazendo muito bem no campeonato. Não deixamos fora o Atlético Mineiro, que está fazendo muito bem, tem bem o Grêmio também. Então, ou seja, são clubes muito fortes, que vêm muito fortes para essa conquista do Campeonato Brasileiro. Então, acho que nessa reta final do Campeonato Brasileiro vai ser muito emocionante, justamente porque tem alguns times, alguns clubes em busca dessa taça tão sonhada. Queria, aqui na Rádio do Seu Esporte, continuar batendo um papo contigo, Marcos Assunção. Queria só atualizar aqui a galera. Fica aqui um pouquinho no telefone pra gente continuar esse papo daqui a pouquinho. Certo, Marcos? Valeu. Tá certo. Marcos Assunção falando aqui na Rádio do Seu Esporte. A gente vai girar destaques até para o Marcos ficar bem informado sobre os grandes do Rio de Janeiro e poder comentar mais aqui na Rádio do Seu Esporte. 12h, 12 minutos no Rio. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Ouve na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. O Vasco da Gama que chega com Bruno Lousada. Com o alerta ligado, o Vasco entra pressionado em campo hoje contra o Bahia. Enfrenta um adversário que vem em boa fase, não perde há 4 jogos e vai ter o maior público nessa Série B do Campeonato Brasileiro até agora. Segundo o gerente científico do Vasco, Alex Evangelista, melhor fase física do time começa a partir desse jogo contra o Bahia. Vamos agora falar do Fluminense, que hoje enfrenta o Figueirense pela partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Thiago Esteves traz o noticiário tricolor. Sem dar pistas da escalação que mandará a campo, Fluminense inicia na tarde de hoje série de 4 jogos no Rio de Janeiro. Meia Marquinhos, autor do gol contra o Corinthians, deve ser mantido entre os titulares pelo técnico Leverkusen. Tá aí, esse foi o Tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos destacar a equipe do Botafogo com o Nicolas Freitas. Após uma derrota cachapante jogando em casa contra o Cruzeiro, perdeu por 5-2 no primeiro jogo da Copa do Brasil, o Botafogo volta suas atenções neste final de semana para o Campeonato Brasileiro. É um jogo atrasado da 19ª rodada. Vai acontecer amanhã no estádio Luso Brasileiro, na Arena Botafogo, às 4 da tarde contra o Grêmio. Lembrando que o Botafogo, nas suas últimas 5 partidas do Campeonato Brasileiro, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Hoje ele ocupa a 13ª colocação com 26 pontos, 2 a mais do que o primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é o Internacional, com 24 pontos.
E agora falando a respeito do Flamengo, departamento de futebol que está atento a este segundo turno do Campeonato Brasileiro e principalmente as pretensões rubro-negras de classificar-se para a Libertadores do ano que vem e também da disputa direta pelo título da competição nacional. E a principal preocupação são os erros da arbitragem. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Sem limites, sem obstáculos. Momento do Paradesporto, na Bradesco Esportes FM. Preparem os lencinhos. A declaração de um dos diretores artísticos da cerimônia de abertura da Paralimpíada, Marcelo Rubens Paiva, durante entrevista coletiva no Maracanã nesta sexta-feira, faz referência a momentos do espetáculo que, de acordo com ele, emocionarão o público presente. 2.000 voluntários e 500 profissionais participarão da abertura que leva o tema Todos Têm Coração. A apresentação será da atriz Fernanda Lima, de Marcelo Rubens Paiva e do mascote paralímpico Tom. A festividade vai acontecer no dia 7 de setembro, às 5h30 da tarde, no estádio no Maracanã. Cidade do Esporte. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte, 1h15 no Rio de Janeiro. Para você que ligou o rádio agora ou está acompanhando há pouco tempo, estamos conversando com o Marcos Assunção aqui na Bradesco Esportes FM. Demos uma atualizada e ele continua na linha para bater um papo conosco. A Assunção, queria continuar o papo contigo falando sobre a situação das equipes, né? Você falou que quer ser gestor, né? A gente estava falando sobre o Flamengo, a equipe do Santos e a equipe do Atlético Mineiro, além do próprio Palmeiras. E parece que no futebol brasileiro não tem receita para dar certo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Cada clube acaba tendo a sua própria receita. Cara, como eu disse, no campeonato, num campeonato que você está participando, você tem que ter um elenco, cara. Porque o campeonato brasileiro é muito longo. E e além do Campeonato Brasileiro, tem outros campeonatos, tem a Copa do Brasil, né? No começo do campeonato tem os campeonatos estaduais, tem Libertadores, então são muitos jogos, é um ano muito desgastante, então o jogador de futebol ele não aguenta tantos jogos. Chega uma hora que o treinador tem que, não por causa de lesão, por causa de cartão, mas chega uma hora que o treinador vê que o jogador está cansado, ele tem que tirar o jogador, ele tem que dar um descanso para o jogador, porque senão ele vai machucar, ele vai ter uma lesão e onde vai afastá-lo durante muito tempo e esse treinador vai perder um grande jogador que está entrosado com o clube, com o time e é uma peça fundamental para o time. Então eu acho que são muitos campeonatos onde o clube tem que ter um elenco para que possa fazer esse rodízio e o time possa caminhar em passos largos, possa desempenhar da melhor maneira o futebol para que no final da temporada possa conseguir os seus objetivos. Marcos Assunção conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Eu sei que seu tempo é bastante corrido, queria fazer apenas mais 3 perguntinhas para a gente finalizar. Queria perguntar primeiro sobre o seguinte: você foi um grande articulador de jogadas, né? Um cara que armava muito bem a jogada no meio de campo, batia muito bem falta também, em todos os clubes que você passou. E colocando mais para o futebol carioca, a gente tem o Diego por aqui, que é um cara que foi contratado para ser um camisa 10. O que um cara de armação, um camisa 10 legítimo, ele precisa ter, né? E você consegue enxergar esse jogador no Diego aqui? O Diego é um cara que eu conheço, é um cara que, voltando a falar do Santos, começou na base do Santos, lá onde eu comecei também. É um cara que ficou, acho que 12 anos fora do Brasil. E para você ficar todo esse tempo fora do Brasil, você tem que ser bom. Porque você, melhor que eu, sabe que muitos jogadores vão e logo eles estão de volta. Né? E por quê? Porque não consegue jogar, não consegue se adaptar ao esquema de jogo, não consegue se adaptar ao futebol fora do Brasil. Então o Diego ficou 12 anos. Se ele ficou 12 anos lá fora, porque ele jogou demais, ele jogou bem, ele jogou só em grandes clubes. É um clássico armador, é um cara que bate falta, é um cara que faz gol, um cara que tem um bom drible, um cara que tem um bom passe. Então eu acho que tem tudo para dar certo no Flamengo, juntamente com os outros jogadores que estão fazendo muito bem, e com a chegada dele, o Flamengo só tende a melhorar mais ainda. Agora, é interessante que você citou, né, a questão de bater faltas, né, que é um jogador que bate faltas também, além de organizar o jogo.
Eu tenho sentido ausência de bons cobradores de falta no Brasil. Me corrija se eu estiver errado. Tá faltando aquele cara para botar a bola para dentro na falta, já sabe que é meio gol. Como é que corrige isso? Falta treinamento? Falta o quê? Porque a gente tem material, não é possível que a gente não tenha material, porque somos um país continental. O que falta pra galera botar a bola lá na gaveta igual você fazia? Não só eu, mas como muitos jogadores, né? Aí no Rio teve o Juninho Pernambucano, isso eu tô falando os recentes, né? Agora muitos no passado aí, Zico, Roberto Dinamite, enfim, vários craques aí que batiam muito bem na bola. E Marcelinho Carioca, que é do Rio, que foi, para mim, o melhor de todos os tempos, o melhor que eu já vi. Foi a minha inspiração quando eu comecei a jogar futebol, de um dia tentar chegar como Marcelinho Carioca. É um cara que batia muito bem na bola. Teve Anderson Lima, teve Neto, enfim, muitos outros jogadores que batiam muito bem na bola e se destacava justamente por isso, por essa perfeição em colocar a bola para dentro na hora de uma falta. Mas eu acho o seguinte, eu acho que falta treinamento, porque se você pega todos esses jogadores que eu citei, nós ficávamos, depois, quando acabava o treino que o treinador nos dava, a gente ficava 1 hora depois disso batendo falta, treinando para que chegasse no final de semana, na quarta-feira, houvesse uma única falta e a gente pudesse fazer o gol, né? Então é isso que eu sempre fiz na minha carreira toda. Depois dos treinamentos que passava o treinador, eu ficava lá, pegava um goleiro, pegava a barreira e ficava lá treinando durante 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. Eu ficava lá treinando, me aperfeiçoando, porque eu sabia que ia chegar no final de semana, ia ter complicações, muitas partidas difíceis, e numa bola parada você poderia ganhar o jogo. E nos times que eu passei, ganhamos vários jogos assim, né, difíceis, e onde tínhamos uma única oportunidade, que era a falta, e eu conseguia fazer o gol. Então é para isso que eu sempre treinei, e eu acho que a sua pergunta é muito válida, e a resposta que eu tenho para isso é essa. Falta um pouquinho de treinamento, falta um pouquinho de querer dos jogadores que tenham um pouquinho esse dom de bater bem na bola, de depois do treinamento ficar um pouquinho lá treinando, para que possa ajudar no final de semana no seu clube. Marcos Assunção, grande ex-meio de campo, né? Jogou muita bola, jogou em vários clubes grandes, Flamengo, Santos, jogou na equipe também do Palmeiras, onde fez muitos gols, 124 gols de falta na carreira, conversou com a gente aqui na Rádio Esporte, queria agradecer a sua participação. Marcos, foi um prazer bater um papo contigo. E para finalizar, né, a última pergunta, seleção brasileira agora com o Tite no comando. O que a gente pode esperar dessa seleção? Ele veio com muitos nomes que foram surpresas, mas eu acho que é para dar um voto de confiança pelo que ele fez no Corinthians. O que você espera dessa seleção? Podemos ficar pelo menos com um voto de confiança no técnico Tite, e queria agradecer a sua participação. Cara, é isso aí que você falou. A gente tem que ter esse voto de confiança com tudo que ele fez no Corinthians, né? Tudo que ele representou no Corinthians, tudo que ele ganhou no Corinthians. Então, acho que no momento não teria outro nome que não fosse ele, né? E eu acho que temos que desejar muita sorte para ele. Temos que, como brasileiros, temos que torcer para que as coisas deem certo. Essa conquista nas Olimpíadas, com certeza, nos trará um pouquinho mais de respeito que as outras seleções tinham antigamente pela seleção do Brasil. Tá? Porque a seleção do Brasil fazia algum tempo que não ganhava nada, e essa conquista da Olimpíadas foi muito importante para a seleção brasileira. Tem bons garotos, tem bons jogadores, tem outros jogadores chegando. Acho que o Tite tem tudo para dar essa força, para trazer de volta a moral que a seleção brasileira tinha, dar essa tranquilidade para os jogadores, dar esse esquema de jogo, dar esse suporte fora de campo que a seleção brasileira precisava, esse treinamento que a seleção brasileira precisava.
Eu acho que o Tite tem tudo para vencer e nós brasileiros temos que desejar muito boa sorte e torcer para que as coisas possam ocorrer da melhor maneira possível, que as vitórias possam vir novamente, que as conquistas possam vir novamente, para que o povo brasileiro pelo menos tenha a alegria de poder voltar a ser feliz vendo grandes jogadores, vendo grandes vitórias e grandes conquistas por parte da seleção brasileira. Eu acho que está faltando novamente esse entusiasmo do povo brasileiro, mas justamente por isso, porque a seleção brasileira já não conquistava mais nada. Eu lembro que a última vez que realmente eu tive uma emoção muito forte em ver a nossa seleção foi em 2002, quando meu amigo e irmão Cafu levantou a taça e onde nós víamos realmente as ruas pintadas, todas as ruas do Brasil pintadas justamente pela Copa do Brasil, pela Copa que o Brasil ia disputar. Enfim, eu acho que o povo brasileiro ele é apaixonado por futebol, mas estava faltando essa conquista que veio na Olimpíadas. Eu acho que depois dessa conquista o povo brasileiro vai voltar a ser um apaixonado pelo futebol, principalmente pela seleção brasileira. Eu digo isso porque muitas vezes, eu lembro quando eu era um garoto, as pessoas super ligadas quando a seleção brasileira ia jogar, passava na televisão, hoje eu não vou sair, hoje eu não vou fazer nada porque a seleção brasileira vai jogar. E hoje em dia não, tem jogo da seleção e muitas pessoas nem sabem que tem jogo da seleção. Então eu acho que está faltando isso da parte do povo brasileiro justamente por falta dessas conquistas tão importantes que a seleção brasileira deixou de conquistar. Mas eu acho que começamos de novo, novamente, tivemos uma tristeza muito grande que foi na Copa do Mundo aqui no Brasil, mas isso já se reverteu, já tivemos a conquista do futebol nas Olimpíadas, e isso agora, a partir desse momento, vai voltar de novo a nascer, a florar esse amor que o povo brasileiro tem pelo futebol, pela seleção brasileira, e o Tite vai fazer com que esse amor total possa voltar e possa ter muitas conquistas. Valeu, um abraço, um prazerzão enorme. Tá aí, o Marcos Assunção conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Mauro Santana, concorda com ele dessa situação da última vez que o povo se importou muito com seleção foi 2002, e se você acha que esse Tite vai conseguir recuperar isso pra gente seguir aqui, tocar o nosso programa aqui na Rádio Seu Esporte? Eu tenho uma teoria para isso, Juan, e já expus aqui na Bradesco Esportes FM. Para mim, o brasileiro ele parou de se identificar com a seleção por dois motivos. Primeiro, a seleção se descaracterizou. A seleção brasileira hoje não tem aquela característica que era peculiar, que era uma seleção extremamente ofensiva, de jogar para frente. Está buscando novamente essa identidade, está tentando reencontrar a sua identidade, mas se perdeu um pouco nisso. E, em parte, até para poder se adequar. A gente lembra, por exemplo, a seleção do Dunga na Copa do Mundo de 1994. Não era uma seleção que primava pela excelência da habilidade, pelo poderio técnico. Ô, Mauro, havia grandes craques, né? O Romário, o Bebeto, mas era uma seleção basicamente defensivista. Agora, é interessante porque pelo seguinte, né? Tanto na Copa da Itália quanto na Copa, no caso dos Estados Unidos, as seleções mais defensivas foi as que se deram bem. Talvez, se lá nos anos 80, aquele Brasil que ficou no quase, perdendo para a Itália, a outra seleção lá, 82, 86, se fosse uma daquelas a campeã ou chegasse numa final, talvez fosse mais o molde da seleção brasileira hoje. Você acha que isso poderia não ter acontecido, esse período mais parecido com cálcio do que qualquer coisa? Não, eu concordo com isso e essa é uma das minhas teorias. Para mim, a derrota brasileira para a Itália nas quartas de final de 1982, ali foi decretada a morte do futebol arte, porque é como se fosse um recado de que não bastava ter um futebol vistoso, não bastava ter jogadores de habilidade, não bastava reunir craques para se conquistar um título mundial. Para mim, aquela derrota da seleção do saudoso Tele Santana decretou o fim do futebol arte, concordo contigo. E outra situação também,
para tirar um pouco dessa identificação dos torcedores brasileiros com a sua seleção, é o fato de que antigamente nós tínhamos os principais jogadores no Brasil. Aqueles que compunham a seleção brasileira atuavam no Brasil. Então é como eram se mais hoje... identificados com Então o torcedor ele acompanhava a seleção porque ele queria acompanhar o seu ídolo. Lamentavelmente, hoje, os principais jogadores do Brasil não atuam aqui. Eles atuam fora, atuam na Europa, principalmente. Então isso também compromete muito o fato do desinteresse do torcedor brasileiro por sua seleção. Agora, temos uma galera participando com a gente, vamos dar uma passadinha aqui, ó. O Anderson Tenores, o Roberto Souza Sone, o Teteu Leque, através do nosso Twitter, o Alisson 30, Daniel Souza, Edgar Menezes 13, Lucas Panda, Iago Godoy, através do nosso Instagram. Tem o James Azevedo, rapaz, tá ouvindo o programa hoje. O Matheus RAF, o Bicalito, a Elis Silva, Matheus Cortez, o nosso amigo aqui, o Isaac Santos e a Natiele Barcelos ouvindo o programa aqui na Rádio Seu Esporte, além do Valmir Ferreira e da Sabrina Oliveira. A galera interagindo com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. E seguimos agora aqui em 91.1. Vamos falar um pouquinho do Flamengo, Mauro Santana? Um pouquinho do rubro-negro? Vamos sim, até porque nós contamos aqui com uma presença muito boa, com um grande convidado que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Flávio Godinho, que vai falar a respeito do trabalho que foi feito para a composição do elenco, hoje tido como um dos melhores, se não o melhor elenco, mais completo elenco do futebol brasileiro, e de que maneira ele também conseguiu impedir que jogadores fossem assediados pelo futebol do exterior. O Flamengo que não perdeu um jogador sequer daqueles considerados principais, principalmente para o futebol da Europa. Prazer tê-lo conosco aqui na Bradesco Esportes FM, Flávio Godinho. O prazer é todo meu, e eu assumi a vice-presidência de futebol na virada do ano, no começo desse ano, mas a gente já tinha feito, vamos dizer assim, um diagnóstico do elenco e identificado determinadas posições que precisavam ser reforçadas. E a primeira leva de contratação, se há de se lembrar, que veio o Muralha, o Rodinei, o Juan, entre outros. Nós conseguimos, com um orçamento ainda apertado, viabilizar a contratação de alguns jogadores estrangeiros, como o Cueja e o Mancoejo, pagando assim no Carnê Bahia, ou seja, pagando a perder de vista, com prestação até 2018. E o futebol é muito assim um processo de tentativa e erro, e na medida aí que as primeiras competições foram sendo jogadas, sendo disputadas, a gente percebeu que o elenco ainda carecia de alguns reforços. A gente tem, por exemplo, que bater a mão à palmatória, que demorou muito para conseguir contratar reforços para a zaga. Você há de se lembrar lá que naquela saída abrupta do Wallace, a gente em seguida conseguiu trazer o Hever e o Rafael Vaz, que estavam, vamos dizer assim, de uma certa forma, não estavam jogando nos respectivos times titulares, e conseguimos posteriormente trazer o Donati numa negociação muito, muito difícil com o Rosário Central, e identificamos que o time ainda carecia de um meia, e eu posso dizer assim que o Diego foi uma cereja do bolo, porque era um antigo sonho do Flamengo, uma negociação muito difícil com a turma do Fenerbahçe, e que foi efetivamente fechada no último dia de transferência, do último dia da janela. E a última contratação, que foi o Leandro Daniel, que foi até uma contratação criticada, e você vê, por exemplo, que a importância, às vezes, de você estrear novos jogadores ou novas contratações num time estruturado, num time entrosado e com um esquema tático consolidado, porque o mesmo Diego, que vinha de parado, férias, etc., e o próprio Damião, que tinha uma inatividade prolongada, vindo assim de centro europeu, estão tendo um rendimento que parece que já estão lá na Gávea há mais de 3 meses. E isso efetivamente é surpreendente e tem colaborado aí para essa subida de produção das últimas rodadas.
E também a gente pode destacar, Godinho, a presença de jogadores que não chegaram a ser unanimidade entre a torcida, né? O Rafael Vaz, a gente pode destacar, que veio do Vasco da Gama, o próprio Fernandinho, que veio do Grêmio, o Leandro Damião, que teve como última passagem, uma passagem não muito bem sucedida pelo futebol espanhol, e em algum momento o torcedor e até parte da imprensa chegaram a contestar a viabilidade ou o sucesso dessas contratações e se mostraram jogadores que hoje são extremamente úteis ao trabalho do técnico Zé Ricardo. Isso é assim mesmo, futebol, quando você às vezes dá a sorte dos jogadores entrarem num círculo, vamos dizer assim, virtuoso, ou seja, começar a entrar em forma ao mesmo tempo, isso dá uma química, evidentemente, para o elenco e dá um grande conforto para a comissão técnica, que ela sabe que olha para o banco e vai poder contar com quem está lá, e às vezes você tem no banco um jogador com uma característica diferente do que está atuando e pode mudar o jogo. Então, por exemplo, você citou o exemplo que o Fernandinho, que foi uma indicação do Muricy antes dele nos deixar pelo problema de saúde, até agora vinha sendo muito contestado, e num jogo em que você precisava de dribles curtos, o treinador não pensou duas vezes em contar com ele, porque notou que o lateral adversário estava cansado, e foi feliz na mudança, porque ele fez um gol muito bonito. Então é muito bom quando todos no elenco crescem juntos, e assim a gente espera. É um time que está ganhando forma, está pegando corpo, ainda tem muito campeonato aí pela frente, mas a gente espera que o time siga no crescendo. E numa outra questão também, o Flamengo se resguardando em não perder jogadores. A gente sabe que alguns atletas do elenco, se não houve proposta concreta, chegaram a receber sondagens. Foi o caso do Jorge, grata revelação do ano passado das categorias de base. Felipe Viseu também chegou a ser sondado. São jogadores que inclusive frequentam as seleções brasileiras de base. O Jorge chegou a ser convocado em algum momento da seleção brasileira olímpica, embora não houvesse feito parte, chegou a ficar no stand-by para essa seleção brasileira olímpica, que recentemente conquistou a medalha de ouro. Como é que também tem sido feito esse trabalho para que o Flamengo, se por um lado houvesse reforçado o elenco, do outro também não perdesse peças, como alguns clubes que estão brigando na parte de cima perderam peças e podem, inclusive, se prejudicar, porque não há como conseguir agora a reposição. Primeiro porque a janela para transferência, para a vinda de jogadores já se encerrou no Brasil. E a questão de que a maior parte dos jogadores já estourou os 7 jogos pelo Regulamento Geral de Competições. Na verdade, essa questão da janela de transferência ela precisa ser repensada, porque ela é muito ingrata com os clubes brasileiros. Porque a janela de contratação ela se encerra um mês antes do que a janela de venda, vamos dizer assim, que acabou de encerrar agora no final de agosto. Então você às vezes monta e concebe um elenco contando com determinados jogadores que podem ser contratados, porque hoje em dia no futebol profissional basta pagar a multa rescisória que o jogador vai embora, tem que estar liberado, porque essa é a regra do jogo. Então a gente lá no Flamengo adota como uma política fixar multas elevadas para poder defender o patrimônio que são jogadores e efetivamente o nosso conceito aqui era para esse ano que nós teríamos que disputar a Sul-Americana e o restante do brasileiro brigando aí para uma vaga na Libertadores. A gente tinha decidido internamente que só perderia jogador se alguém pagasse a multa contratual. Então os empresários em geral sabiam que não adiantava nem bater na nossa porta, que não ia ter negócio, porque o nosso objetivo é terminar o ano forte. E montar um elenco que dê química, que dê sinergia, não é uma tarefa fácil. Porque se fosse assim, qualquer equipe que tivesse um jogador negociado poderia ir no mercado e trazer um equivalente. A gente está cansado de ver exemplos em que você tem um determinado time que tem um rendimento com entrosamento e começa a perder jogador e não consegue, por mais prestígio que tenha um eventual reforço, às vezes não tem um entrosamento, não tem a química ali necessária e não é fácil você realmente montar um elenco. Então a gente tinha esse tipo de preocupação e acho que a gente deu a sorte de ter fechado a janela sem perder nenhum dos nossos jogadores.
E a gente sabe, Godinho, que um elenco não é feito somente de jogadores, que há outros profissionais, entre comissão técnica, profissionais de apoio, e que fazem esse trabalho frutificar. E o Flamengo teve um baque muito grande, uma situação que não foi de vontade nem do clube e nem do profissional, que foi a saída do técnico Muricy Ramalho. E aí houve duas mudanças. Primeiro, a vinda do Moser para trabalhar diretamente com um grupo de jogadores. A segunda, a aposta que acabou se tornando bem sucedida no trabalho do técnico Zé Ricardo. Queria que você falasse dessas duas situações também que se tornaram extremamente positivas ao longo dessa temporada. Realmente a saída do Muricy pegou todo mundo de surpresa. Ele é responsável aí pelo início de formação desse elenco, então ele é corresponsável pela produção da equipe hoje em dia. A gente identificou que junto lá com o Rodrigo Caetano a gente precisava de uma maior ajuda, vamos dizer assim, a nível de vestiário, treinamento de campo, etc. E por isso a gente acabou optando pela contratação do Moza, super campeão, pele rubro-negra, para ajudar ali na comissão técnica. E a aposta no Zé Ricardo foi uma aposta natural aí, diante do desempenho vamos dizer assim, expressivo que ele estava tendo na divisão de base, tinha sido campeão na Copinha, e lá com a gente. Eu acho que o Flamengo aí tem como lema craque faz em casa, mas agora craque e técnico também faz em casa, porque a gente tem uma série de exemplos já bem sucedidos, desde Carlinhos, Andrade, o próprio Jaime que está lá com a gente, etc., em que essa aposta na prata da casa, a prata da casa é importante para o jogador, que o jogador acaba não tremendo no time de cima, como é importante para o técnico que já conhece a cultura do clube, cada clube tem a sua idiosincrasia particular. Então o Zé Ricardo ali entrou como uma luva. Ele é um técnico muito estudioso, aberto ao diálogo, mas ao mesmo tempo tem personalidade e liderança. Ele sabe ler bem o jogo, sabe motivar os jogadores, e ele está crescendo junto com o time. Então é muito legal quando isso acontece, em que você vê em que o time, vamos dizer assim, abraça o técnico e, assim, num conceito de família, todo mundo está buscando o mesmo objetivo, sem vaidade, e crescendo junto, porque ali no futebol não se ganha nada sozinho. Então, e do mesmo sentido aí, como você lembrou, toda a comissão técnica, a parte de preparação física, fisiologia, o departamento médico, a gente, como filosofia, tem que ter muito pouco dirigente se metendo lá no dia a dia do CT, eles têm tranquilidade para trabalhar, a equipe, a comissão técnica toda lá, o Rodrigo Caetano, etc., prestigiado e confiante, pode se dedicar exclusivamente à preparação do time, e a gente está começando aqui uma caminhada, colher alguns resultados, mas ainda tem muito pela frente, e o time ainda tem que pegar corpo. Não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna, às vezes a euforia fica por conta da torcida, mas quem está lá com a mão na massa sabe que ainda tem muito trabalho. Verdade, Godinho. Para encerrar essa nossa conversa, inclusive já te agradecendo, né? 2 pontos. O primeiro, há muito tempo, acredito que desde 2013, pelo menos é a minha observação enquanto repórter setorista do Flamengo, eu não vejo um grupo unido de tamanha maneira e sem vaidade, no sentido de quem está fora, quem está alijado do time, quem está barrado, torce para aquele que tomou, entre aspas, a sua vaga na equipe titular. A gente percebe uma união muito grande dos jogadores no trabalho que é feito diariamente. E a segunda, a gente sabe que futebol não se ganha somente dentro de campo. Sem utilizar, sem fazer qualquer vínculo ou qualquer menção à má fé, mas a gente sabe que existem questões de bastidores que também interferem dentro de campo. Como é que o Flamengo está se resguardando disso, sabendo que numa condição de destaque, ocupando a ponta de cima da tabela de classificação, as atenções estarão voltadas, e aquela questão, assim como todos estarão contra o Palmeiras, todos também vão estar contra o Flamengo, tentando impedir que o Flamengo continue nessa trajetória de sucesso. E falando a respeito desse trabalho também, do ambiente dentro do grupo, do ambiente dentro do vestiário, que se demonstra extremamente saudável. Eu acho que uma das razões aí para o grupo estar unido é que a gente costuma aqui ter memória curta, mas esse grupo já sofreu muito, né? Ele teve determinadas eliminações traumáticas, seja Carioca, Liga, Copa do Brasil, com uma eliminação inédita
se não me engano, na segunda rodada, ou terceira rodada, que seja. Então, isso faz com que o pessoal fique cascudo, né? E a gente sabe que na adversidade tem que poder contar um com o outro. Eu acho que a diretoria, de uma certa forma, colaborou, porque sempre deu força para esse grupo. Você vê que a gente, talvez com exceção da saída do Wallace, nenhum jogador foi negociado, então eles sentiram que contavam com o nosso apoio. E nós fomos incorporando assim, aos pouquinhos, e como eu te falei, nós estamos aqui no meio de uma jornada, ainda tem muita coisa aí para acontecer pela frente. E é evidente que o Flamengo tem sido vítima aí de sucessivos erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa assim que nos chateia, evidentemente, porque dá tanto trabalho, tanto esforço para você preparar uma equipe, treinar, etc., e às vezes por uma infelicidade de um juiz, você joga todo esse esforço por terra, né? Então, o que a gente pode fazer aqui de uma forma madura, equilibrada, é ficar atento e vigilante à escala de árbitros e procurar interagir com a comissão de arbitragem para evitar que esses erros que aconteceram até aqui venham a se repetir. Flávio Godinho, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, e a gente deseja uma boa sorte ao Flamengo nessa trajetória no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Muito obrigado, o prazer foi todo meu, conte comigo quando você precisar, saudações rubro-negras. Aí então a participação do vice-presidente de futebol do Flamengo, Flávio Godinho, com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, entrevista exclusiva, onde ele fala sobre diversos pontos e deixa muito bem clara a preocupação, não só dele, como do departamento de futebol como um todo, com relação a erros de arbitragem que possam prejudicar o Flamengo. Houve alguns erros no primeiro turno que custaram pontos importantes do rubro-negro nessa trajetória, e a diretoria está atenta com relação a isso, no que diz respeito a possíveis problemas que possam prejudicar o Flamengo, ainda mais agora neste segundo turno, onde cada ponto perdido é praticamente irrecuperável. A cada rodada que passa, o tempo hábil vai ficando menor, o período de recuperação vai ficando menor. E a diretoria está atenta neste sentido, mas o trabalho que foi feito e bem sucedido por parte da diretoria, ele até também enalteceu o fato de que o Flamengo colecionou alguns fracassos, principalmente no primeiro semestre de 2016, e agora está colhendo os louros do trabalho que foi efetuado pelo departamento de futebol, principalmente no que diz respeito à composição da comissão técnica, à reestruturação do departamento de futebol e principalmente a composição do elenco, Juan. Tá certo, esse é o Flamengo em Destaque aqui na Rádio Seu Esporte, belíssima entrevista aqui em 91.1, exclusiva, hein? Você só ouviu aqui na Rádio Seu Esporte. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Estes são os candidatos da coligação PTB-PHS, unidos por Petrópolis. Paulinho do Pronto Socorro, 14014. Renata Fadel, 14015. Renato Venceslau, 14123. Rony Medeiros, 14140. Samuel Ribeiro, 14789. Valéria da Silva, 14111. Vanderlei Taboada, 14606. Zoca Cirineu Guimarães, 14666. Precisa de instalação ou manutenção para o seu ar-condicionado? Conheça o STR Service, o aplicativo da STR Ar-Condicionado. Com apenas um toque, você encontra o técnico mais próximo e consegue um atendimento rápido em poucos minutos. Acompanhe a chegada e o nome do instalador em tempo real. Você ganha em segurança e o seu projeto em qualidade. Baixe agora o aplicativo STR Service, disponível nas lojas do Google Play e da Apple Store. STR Service, a maneira mais rápida de instalar seu ar-condicionado. Coligação Petrópolis pra frente, PDT, PP, PSC. Eu sou Batidão, líder comunitário há 25 anos. Sempre lutei por melhorias, não só para minha comunidade, vou lutar por mais saneamento, uma saúde de qualidade, usando sempre o esporte para tirar os jovens das drogas e da criminalidade. Vote Batidão 11525. Sou Celinho Noel, candidato pelo Bingen. Meu número é 20.160. Por uma Petrópolis melhor. Saúde, educação e transporte. Meu número é 20.160. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Uma hora e 48 minutos no Rio de Janeiro. Hora de falarmos do glorioso Botafogo em Destaque aqui na Bradesco Esportes FM. Quem chega
é o Nicolas Freitas. Fala, Nicolas! Fala, Juan Rodrigues, todo mundo ligado e conectado aqui no Cidade do Esporte, edição de sábado. Na última quinta-feira, jogando em casa, na Arena Botafogo, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, o Botafogo sofreu uma goleada grande do time do Cruzeiro por 5-2. Saiu na frente, meteu 1-0, só que aí sofreu a virada, conseguiu empatar, mas aí no segundo tempo o time celeste fez 3 gols e conseguiu essa vitória elástica. Ontem, na reapresentação dos jogadores, o Botafogo contratou alguns seguranças, reforçou a sua própria segurança do clube e de alguns jogadores. Um carro da Polícia Militar também ficou parado na sede do clube em General Severiano, mas não houve movimentação ou manifestação de quaisquer torcidas organizadas. O atacante Sassá, em entrevista coletiva ontem, após o treino, falou o que os jogadores conversaram antes do treino com os dirigentes e toda a comissão técnica. Que a gente foi conversar pra gente não perder a confiança um no outro, né? O que aconteceu ontem foi um resultado atípico, a gente fez um bom primeiro tempo, mas não sei o que aconteceu no segundo, nosso time acho que entrou um pouco desligado e tomamos os 3 gols, né? Mas futebol ele dá esse direito que domingo já tem outro jogo importante e espero que a gente consiga fazer um grande jogo. Sassá também falou a respeito de seu momento pessoal, fez gols nas últimas partidas, mas essa derrota do Botafogo apagou um pouco o seu momento particular. Só posso ajudar o Botafogo fazendo gol, né? Então eu tô tentando, cara, buscar, tô lutando, tô brigando, eu e Nilton ali na frente a gente conseguiu um bom entrosamento, está conseguindo dar mais trabalho para a zaga e quando acontece a oportunidade, a gente, graças a Deus, está conseguindo botar para dentro. Esse jogo, é o que eu falei, foi um jogo atípico, a gente começou 1-0, um jogo bom, um jogo que estava bom pra gente, e no segundo tempo aconteceu aquilo, mas é levantar a cabeça e domingo já tem outra batalha. O Botafogo havia conseguido alguns resultados positivos, mas agora tropeçou. É claro que é uma outra competição, mas tropeçou contra o Cruzeiro, tomando essa goleada acachapante por 5-2, jogando em casa. E Sassá fala a respeito dessa sequência do Botafogo, que ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro com 26 pontos, 2 a mais do que o primeiro da zona de rebaixamento, que é o Internacional. Sassá fala a respeito dessa pouca distância dos times que ocupam a zona de rebaixamento. Cara, a gente conseguiu encaixar uma sequência que a gente não tinha conseguido. Aí teve aquele deslize contra o Atlético. Esse jogo vai ser de suma importância pra gente, né, cara? Porque está ainda no estágio que está incomodando ainda. Está a 2 pontos da zona. E eu creio que se a gente conseguir uma boa vitória contra o Grêmio, a gente já começa a pensar um pouco na parte de cima da tabela. Então eu espero que a gente consiga entrar focado. A gente agora pede o apoio da torcida, que é fundamental para conseguir sair dessa fase. Esse, portanto, o Sassá, falando a respeito das últimas partidas e principalmente da goleada sofrida para o Cruzeiro no último jogo do Botafogo. Na próxima hora eu volto com mais informações e mais palavras do Sassá aqui na Rádio do Seu Esporte. Tá certo, vai ter mais informações sim do Botafogo na sequência da programação da Bradesco Esportes FM. Afinal, tivemos grandes conversas aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Agora 1h52 no Rio. Desde 1910. Sem limites, sem obstáculos. Momento do Paradesporto, na Bradesco Esportes FM. Assim como na Olimpíada, o remo e a natação são 2 grandes esperanças de medalha para o Brasil na Paralimpíada Rio 2016, que começa na próxima quarta-feira. No remo, René Pereira é o principal nome do país, que no mês passado se emocionou com o baiano Isaquias Queiroz, o único atleta brasileiro a conquistar 3 medalhas em uma mesma edição de Jogos Olímpicos. A prova do remo paralímpico tem 1.000 metros de distância, 1.000 a menos que uma das modalidades disputadas por Isaquias. René treina há 4 anos, mas se tornou atleta de alto rendimento há apenas 2. Ele avisa que vai fazer valer o treinamento. Buscar fazer o que a gente treinou, replicar o treinamento na competição
e assim tentar buscar a melhor colocação possível, dar o máximo. Eu me sinto até privilegiado de, com meio ciclo olímpico, né, que a gente chama, ter conseguido alcançar resultados expressivos, ter conseguido também vaga para os Jogos, estar participando dos Jogos agora Paralímpicos Rio 2016. Na natação paralímpica, o grande nome brasileiro é Daniel Dias, que ganhou 6 ouros nos Jogos Londres 2012. O para-atleta está bem concentrado. Uma reta final agora, para poder aí aprimorar algumas coisas, aceitar alguns detalhes, para poder chegar no dia 8 e poder nadar bem. Bronze em Pequim 2008, a nadadora baiana Verônica Almeida promete conquistar a medalha em casa. Ela entrou para o Guinness Book ano passado como a mulher mais rápida do mundo a atravessar a Baía de Todos os Santos, em Salvador, no nado borboleta. O quadro geral de medalhas da natação brasileira na Paralimpíada é de fazer inveja para qualquer potência mundial. Foram 83 conquistadas, sendo 28 de ouro, 27 de prata e 28 de bronze. É a segunda modalidade que mais rendeu pódios para o nosso país na história, atrás apenas do atletismo, com 109. Na Olimpíada Rio 2016, ficamos apenas com um bronze na natação, com Poliana Okimoto na maratona aquática. O desenho das provas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos não tem diferença, segundo Verônica. Dessa vez eu vou nadar 3 provas, já participei de 2 Paralimpíadas, Pequim e Londres, mas nadei apenas uma, né? Então agora tudo é muito novo. Mas eu venho de uma medalha já paralímpica, de algumas medalhas mundiais, mas nada como nadar em casa e ter a torcida, né, a seu favor. Eu me sinto muito melhor, então com o treinamento que eu estou hoje, vamos ter medalha sim. A natação paralímpica terá disputas por medalhas em 10 dos 11 dias de competição. Além de Renê Pereira e Verônica Almeida, a Bahia será representada por mais 5 atletas na Paralimpíada. O estado marca presença no futebol de 5 com Jefferson Gonçalves, bicampeão em Pequim 2008 e Londres 2012, Cássio Reis, campeão em Londres 2012 e Gleidson Barros. E no atletismo com Raíssa Machado e Tácita Cruz. Tá aí, esse o Léo Bersan, serviço especial aqui para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos chegando na reta final do programa aqui em 91.1. Para finalizar, né, Mauro Santana, quais as expectativas, né, quanto os brasileiros na Paralimpíada? Dá para ter um rendimento até melhor do que esperado na questão do quadro de medalhas? Dá para pensar num Brasil lá em cima, no topo, disputando, quem sabe surpreendendo? Eu acredito que o Brasil fica, na pior das hipóteses, na 5ª colocação, tendo como base os nossos principais atletas. Há atletas que chegam para a sua última edição, esticaram um pouco mais sua carreira justamente para participar da Olimpíada, mas temos aí gratas surpresas, temos atletas de ponta, inclusive, que têm boas participações em suas respectivas competições internacionais, têm brilhado muito e vão chegar no auge de sua forma para a disputa dos Jogos. Alguns, inclusive, deixaram de participar de algumas competições de circuito mundial, justamente se poupando para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Por isso, eu acredito num excelente rendimento da delegação brasileira e, sem dúvida nenhuma, o Brasil, que já é considerado uma potência paralímpica, deve ficar, no mínimo, entre os 5 melhores no quadro de medalhas. Essa é a torcida da Bradesco Esportes FM, lembrando que tudo isso você vai acompanhar por aqui. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. E a gente, no início do programa, trouxe, né, pra galera participar conosco a seguinte pergunta. Qual é o jogo mais complicado dentre os cariocas que atuam hoje? Né, temos apenas o Flamengo, entre aspas, folgando nesse final de semana. E o Luca Tremonti estava de olho na participação da galera e vai trazer o resultado por aqui. Como é que ficou essa pesquisa aí? A galera apostando em qual jogo mais difícil aqui para os cariocas, Luca? É isso aí, Juan. E deu com sobras Botafogo contra o Grêmio, com 80%. Galera acreditando que esse vai ser o jogo mais difícil para os cariocas no fim de semana, seguido por Bahia e Vasco com 17% e apenas 3% Fluminense e Figueirense. Então, galera acreditando que o Fluminense ganha hoje, ganha bem, e o Botafogo vai ter o jogo mais duro pela frente contra o Grêmio. Um jogo contra o Grêmio, um jogo realmente bastante difícil. Mauro Santana, para finalizar 2 jogos de hoje, os cariocas ganham nesse sábado, Botafogo e Grêmio. O que é esperado dessa partida? Rapidamente, né? Se tiver palpite, pode palpitar também.
Olha, entre Bahia e Vasco eu acredito no empate. Eu acho que até pelo que o Vasco está apresentando, não pelo elenco, o Vasco tem um time melhor que o do Bahia, mas pela dificuldade de atuar fora de casa, estádio lotado, o Bahia que está no momento melhor, está numa ascensão e o Vasco vem caindo de produção nas últimas rodadas, eu acho que é um empate. Com relação à Fluminense, eu acredito que vence o Figueirense e o Botafogo amanhã, eu acredito numa vitória alvinegra diante do Grêmio. Tá certo, e chegamos ao final aqui na Rádio do Seu Esporte. Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte.